Mas, pastor, a gente quer saber um pouco da sua vida, da sua infância, de onde o senhor, onde o senhor nasceu, como foi a sua infância. E a gente sabe, a gente conversou, né, que a gente sabe que o senhor nasceu no Cabo, não Cabo foi? Santo Agostinho. Mas a maior parte da sua infância foi vivida em Limoeiro, né? Limoeiro. Conta um pouquinho dessa história, pastor, como é que foi isso aí? Bem, amados irmãos, eu nasci na cidade de Cabo Santo Agostinho, tenho 12 irmãos, meu pai ele era militar, meu pai saiu graduado como segundo sargento da PM, e a minha vida não foi nada fácil. Passei momentos de muita aflição, muita fome. Fome não é necessidade. Necessidade é uma coisa, e fome é fome. O senhor tinha quantos irmãos, pastor? Tem quantos irmãos, né? Eu tenho 12 irmãos, 11, comigo 12, que eu tenho muita aproximação, e tenho uma outra irmã, que mora lá no Cabo. Certo. Mas foi fora do casamento do meu pai. Né? Foi antes do meu pai conhecer. A minha mãe apareceu essa menina, mas meu pai só veio saber de muitos anos, né? Porque esconderam a menina para que o pai não chegasse nem perto dela. Sim. Mas a minha vida foi uma vida de muita dificuldade. Por exemplo, eu cheguei a entrar no rio Capibari muitas vezes para pegar peixe e levar para casa para meus irmãos comer, na beira do rio. O senhor é mais velho, era, pastor? Dos homens sou o mais velho. Dos homens é o mais velho. O mais velho das mulheres é a Janete. Janete. E cresci assim, pegava laranja nos sítios do povo lá na beira do rio, caju, manga, levava para casa. Trabalhei como auxiliar de pedreiro 10, 11 anos. Era um garoto que não tinha medo de nada. Eu enfrentava tudo para levar um trocadinho para meus irmãos, para poder comer um pedaço de pão. Muitas vezes era um pão para 3, por aí. Quando a gente pegava, por exemplo, eu ia buscar uma galinha e vinha com ela gritando, né? E aí a turma perguntava. Alegria, né? Era alegria, mas veja a pergunta antigamente. Ô neguinho, quem está doente na tua casa? Ou então a tua mãe teve menino de novo? Eita! Eu queria comer galinha. Era assim, quando a gente pegava uma galinha para levar para casa. E eu trabalhei em cima de caminhão, na beira do rio Capibaribe, lá no ponto certo, enchendo com uma pá menor, não é? Enchendo a carroceria do caminhão, tirando a água, tirando a areia de dentro d'água e jogando. Eu ficava em cima de uma barreira, porque eu era pequeno. Eu pegava uma pá, vinha, subia a barreira e jogava em cima do caminhão. Trabalhei também na caixa d'água da Vila da Coab antiga. Se alguém chegar na Coab antiga, lá em Limoeiro, logo na entrada tem uma caixa d'água, ainda está lá, muito grande. E eu trabalhei naquela caixa d'água. Madrugada eu ficava ali sentado. Na hora que os homens ainda estavam trabalhando, eu não aguentava, começava a dormir. Aí a turma batia em mim. Pastor? Quantos anos? Eu tinha entre 10 a 12 anos por aí. E eu pegava, quando eles tocavam em mim, eu pegava a minha pazinha, não é? Um balde, eu enchia, pegava uma camisa, botava no meu ombro e botava a corda no meu ombro e amarrava o balde numa corda. Eu andava, saía me afastando da caixa d'água para o balde subindo. Chegava lá, o rapaz lá despejava o balde com concreto e soltava o balde. E aí eu vinha, enchia de novo, e minhas mãos ficavam cheias de calos. E me lembro como se fosse hoje. Eu fui trabalhar, eu vim trabalhar de Limoeiro sozinho, trabalhar numa Compare. Hoje é esse mercadinho, né? Mas na época, na Presidente Kennedy, o nome era Compare. Eu, com as mãos cheias de calos, inflamadas, os dedos inflamados, que eu fui trabalhar nessa Compare. Tinha um rapaz lá, primo do Felizardo, ele disse, pega esse saco aqui. Eu não sabia o que estava acontecendo, por debaixo dele estava todo melado de sal. Quando eu peguei, que suspendi, o sal bateu na minha mão.
Mesmo assim eu segurei o saco, botei no balcão. E aí aquele rapazinho foi criticado, chamado a atenção. E o Felizardo mandou ele embora e disse, a partir de hoje quem vai ficar aqui é Limoeiro, aqui, me chamado de Limoeiro. Já em Limoeiro eu tinha um apelido de Carlos Roberto, né? Porque eu só gostava de cantar música de Roberto Carlos na época. Olha. Ganhei um prêmio lá, um kit de 2 garrafas de geladinha, o nome da bebida é geladinha. Eu não sabia que aquilo era 2 garrafas. Um sabonete, quando eu cantei a música de Roberto Carlos. Eu não me lembro, mais ou menos assim. Eu não me lembro dessa música, não me lembro mais da música. Só sei que eu cheguei em casa e disse para meu pai. Meu pai começou a beber e não parou mais, passou muito tempo bebendo. Meu pai, o seu pai começou a beber. Já naquela depois época. Que o senhor levou depois, esse prêmio para casa. Vamos dizer que ele bebia, mas não bebia muito. Mas aquelas 2 garrafinhas de geladinha que eu dei para ele, ele bebeu muito, feliz porque meu filho era cantor, que não sei o quê. Garoto, ali eu tinha exatamente 11 anos, nunca esqueço. Quando o senhor ganhou o seu primeiro concurso musical? Primeiro concurso musical. 11 anos. Na Rádio Difusora de Limoeiro. Todo mundo lá conhece essa. Eu senhor, morava na Coab. Pastor, já que o senhor entrou nessa questão de cantar, o senhor sempre cantou desde criança? Teve alguma influência de algum familiar? Olha, alguém cantava? A influência minha era escutando Roberto Carlos. Na época tocava muito, era Luiz Gonzaga, era Nelson Gonçalves. Uhum. Não me lembro se também Renato Seus Burquerque. Isso. Isso foi a sua influência na época, né? Pronto. Eu comecei a cantar um pouco quando comecei escutando Roberto Carlos. Tinha um rapaz lá perto de casa que toda hora botava Roberto Carlos. Eu ficava lá sentado. E teve uma música que marcou muito, foi Ciúme de Você, na época, né?